programa anterior. Se você ensina a lei e diz que elas podem cumpri-la, você é um verdadeiro antinomia, porque você está vindo contra o propósito pela qual a lei foi dada. Amém? A lei é boa para qualquer sociedade adotar. Os 10 mandamentos vai fazer qualquer país que adotá-los, e muitos países fizeram isso. Através da história, adotaram os princípios judaico-cristãos, basicamente os 10 mandamentos, e eles experimentaram progresso. Eles se tornaram prósperos. A vida social desses países foi elevada. Mulheres são respeitadas e honradas, e as pessoas seguem uma ordem moral, o que é bom. Mas é modificação de comportamento. É transformação de coração, não modificação de comportamento. Algumas pessoas dizem, o pastor Prince é uma antinomia. Não, antinomia quer dizer contra a lei. Eu sou a favor da lei pela razão que Deus deu a lei. Estamos em Cristo. Portanto, somos a semente de Abraão. E somos herdeiros segundo a promessa. Não foi mediante a lei, foi pela justiça que vem da fé. Hoje com o pastor Joseph Prince. A resposta é a cruz de Jesus Cristo, onde nós fomos crucificados com Ele. Nós estamos mortos com Cristo, através do corpo de Cristo, para o pecado, Romanos 6, mas também para a lei. Romanos 7,4 diz isso. Temos que entender a nossa morte em Cristo, mas não somente isso. Precisamos saber que ressuscitamos com Cristo. Amém? E que estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a sua posição agora aos olhos de Deus, que não pode ver outra realidade além da verdade. Amém? Que não pode ver nenhuma falsa realidade, é o que eu quero dizer. Somente a verdade. Deus te vê assentado com Cristo, te vê justo em Cristo. Deus te vê completo em Cristo. Deus te vê santo e irrepreensível em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então a promessa não é através da lei, mas tentamos conquistar pela lei. Mas a promessa é mediante a justiça que vem da fé. O próximo verso diz, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Observe, o que anula a fé é tentar obtê-la pela lei. A fé não tem valor e a promessa é inútil. Não queremos que isso aconteça. Não queremos que a promessa seja inútil. O que causa a promessa se tornar inútil? Pecado? Não, somos contra o pecado. Mas no contexto aqui, é a lei que torna a promessa inútil na sua vida. Quanto mais tenta cumprir, a promessa não pode entrar em vigor. Porque a promessa só pode vir até você pela justiça que vem da fé. Não tentando ser justo pelos seus esforços. Ok? E aqui diz, porque a lei produz a ira e onde não há lei, não há transgressão. Amigos, vamos voltar a Gálatas 3. Esse é um ensinamento muito emocionante. Quando Deus me deu essa nova revelação que não tinha antes, quando preparava essa mensagem, eu vou compartilhar com vocês depois, mas queria que soubesse que é importante que isso seja resolvido. Esse é o principal problema que o diabo tem. Ele não se importa que você fale contra o pecado ou coisas assim, porque ele sabe que o espírito mais sutil que entra é o espírito religioso. E ele entra e faz você pensar que pode guardar os 10 mandamentos. Você pode, amém? E não cumpri-los é desobedecer a Deus. Mas no momento que tenta cumprir, quando você tenta, você diz que não está morto em Cristo para a lei. Quando faz isso, você agita a sua carne. Eu sou a favor de santidade. Mas, amigo, a santidade não pode acontecer, amém? Paulo disse que quando ele estava sob a lei, isso produziu fruto para a morte. Mas quando ele se casou com Jesus Cristo, morreu para a lei para se casar com Jesus, tudo está em Romanos 7. Ele deu frutos para Deus. Você decide, você quer fruto para a morte ou quer fruto para Deus? Amém? Para a glória de Deus. A única maneira é estar morto para a lei. Amém? E aí pode viver para Jesus. Não pode ir para a lei e depois ir para Jesus. Isso é adultério espiritual. É falado em Romanos 7, desde o primeiro verso. Ok? Então, aqui vemos que devemos estar estabelecidos na justiça pela fé. Amém? Isso não significa que nos tornamos licenciosos, sem lei. Esse é o raciocínio natural da mente humana. Se você não tem lei, então como podemos ensinar nossos filhos os 10 mandamentos? Se tirarmos eles, como ensiná-los? Você ensina com base na identidade. Você é de Jesus. Um menino de Jesus não fala mentiras. Um menino de Jesus fala verdade. Um menino de Jesus não bate nas outras crianças. Um menino de Jesus ama os outros. E é um protetor. Amém? E não um valentão. Amém?
É assim que eu ensino meu filho. Identidade. Eu não ensino os 10 mandamentos. Amém? Até os que defendem os 10 mandamentos não memorizam eles. Não tem benefício memorizar os 10 mandamentos. Mas até as crianças podem memorizar João 3,16. Tem algo aí que Deus quer que aprendamos. Não podemos receber, nem ser curados, nem sermos prósperos, nem podemos andar com Deus se tentamos manter a lei. Não podemos herdar. Nós caímos da graça. Isso é uma questão crucial. Isso tem que estar estabelecido. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, semente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu amo isso. Semente de Abraão me lembra de Jesus. Enquanto ele andava sobre a terra, você pergunta, todo judeu é semente de Abraão? Sim e não. Quando a Bíblia diz que se você está em Cristo, você é descendência de Abraão, obviamente muitos judeus no tempo de Jesus não pertenciam a ele, não acreditavam nele. Eles eram naturalmente descendentes de Abraão, mas não eram semente de Abraão. Porque são aqueles que creem em Jesus Cristo que são semente de Abraão. Isso abre os evangelhos para nós. Você se lembra daquela mulher que estava enferma por 18 anos e ela sempre olhava para baixo? Estava encurvada por 18 anos. O número do anticristo, 6 mais 6 mais 6. E Jesus a libertou. Jesus disse, mulher, estás livre. Amém? E ela foi liberta. Foi liberta e se levantou. Aleluia. O primeiro rosto que ela viu foi o de Jesus. Ela contemplou a glória de Deus no seu rosto. Então, um fariseu, ele devia estar feliz que um dos membros da sinagoga foi curado, certo? Mas ele disse, há 6 dias em que se deve trabalhar. Observe que ele está pensando no trabalho. Ele estava pensando na lei. Há 6 dias em que se deve trabalhar para ser curados nesses dias, e não no sábado. Jesus respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Agora escute o que Jesus disse depois. Não deveria essa mulher, uma filha de Abraão, nem todas na sinagoga eram filhas de Abraão. Ele está falando, não deveria essa mulher que estava ali naquele momento ouvindo ele pregar, e a fé entrou no seu coração, porque ela teve fé em Jesus no seu coração, ela agora é uma filha, ela se tornou uma filha de Abraão. E eu não posso permitir que ela fique mais um momento nessa escravidão. No momento que ela é filha de Abraão, no momento que ela é descendência de Abraão, ela deve ser liberta. Aleluia! Amém! Não deveria essa mulher, Jesus disse, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, sendo filha de Abraão, ser libertada daquilo que aprendia no dia de sábado. Aleluia! Outra ocasião que ele usou essa frase foi na casa de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. E quando Jesus disse, me convém pousar na tua casa, o povo ao redor começou a murmurar. O escândalo da graça começou. A graça pode ser um escândalo. E isso aconteceu com os reformadores. Martinho Lutero foi caçado, foi perseguido, porque ele acreditava na justiça pela fé. Essa é a crença principal. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. E o escândalo da graça nunca parou. Na verdade, não somente na época de Martinho Lutero, mas também na igreja primitiva, especialmente com Paulo. O escândalo do ministério de Jesus. Amém? Começamos a ver aí o escândalo da graça. Eles disseram, ele come com pecadores. Consideravam Zaqueu um pecador. Mas no final da refeição, o que aconteceu? Nós temos Zaqueu se levantando e dizendo, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Metade dos meus bens eu dou aos pobres. E o que Jesus disse? Ele disse, hoje, salvação. Se ouvisse Jesus falando em sua língua, em hebraico, em aramaico, ele diria, hoje houve Yeshua nessa casa. Houve Yeshua nessa casa, salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Ele também é descendência de Abraão. Quando Zaqueu subiu na árvore e olhou para Jesus, e o Espírito tocou no seu coração, ele percebeu que Jesus é o verdadeiro Messias. Ele acreditou em Jesus. Ali ele se tornou um filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, Jesus disse. Amém?
se você olhar para Zaqueu, seu coração não se abriu porque Jesus deu a lei. No capítulo anterior, temos o jovem rico. Isso é em Lucas 18. Em Lucas 19, temos a história de Zaqueu. Por que o Espírito Santo colocou essas histórias lado a lado? Sabemos que não aconteceram em ordem cronológica. Então, por que elas estão lado a lado? Para nos mostrar o efeito de colocar o jovem rico sob a lei. Ele não deu um centavo. Ele foi embora. Jesus deu para ele a lei quando perguntou o que devo fazer para ter a vida eterna. Jesus poderia ter dito, creia em mim. Mas Jesus sabia que ele confiava em si mesmo. Ele disse, tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Então Jesus deu a ele uma diretiva para ver se seu coração estava no primeiro mandamento, não terás outros deuses, e Mamon tinha o seu coração. E Jesus disse, venda tudo que tens. E não é isso que Jesus pede para cada cristão, apenas desse homem, para mostrar onde estava o seu coração. E ele foi embora triste. Ele foi embora e não deu um centavo. Quando Jesus deu a lei mostrou o que o homem era. Amém? Em sua falência. Quando se orgulha dos 10 mandamentos, quando se orgulha de manter a lei, Jesus sempre vai dizer uma coisa de falta. Mas no próximo capítulo, Jesus não deu a lei para Zaqueu. Apenas a graça. Zaqueu, desce. Devo pousar na tua casa. Eu amo quando Jesus fala eu devo, me convém. Quando ele fala eu devo, me convém. Não deveria essa mulher ser liberta? Me convém pousar na tua casa. Amém? Por quê? Você é uma alma que precisa ser salva. Amém? Devo comer na sua casa. Eu amo isso, amo isso. Amém? Semente de Abraão. Ele diz que somos herdeiros segundo a promessa, no versículo 29, porque somos descendência de Abraão. E por que somos descendência de Abraão? Porque somos de Cristo. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Uau, ele é dono de tudo. Então imagine um homem rico, tendo um único filho, e ele tem 4 anos. Embora tecnicamente o filho é herdeiro, ok? E o filho é dono de tudo, legalmente falando. Amém? Quando o pai morrer ou quiser entregar a herança, não vai ser para um dos empregados. Não vai ser para um dos funcionários das suas empresas, mas vai ser para o seu filho. O filho é dono de tudo, mas o seu filho ele pode dirigir sua Ferrari, dirigir seu Rolls Royce. Seu filho pode jogar golfe em um dos seus clubes. Ele pode dirigir o seu carro ou fazer qualquer coisa que quer fazer, que o pai tem privilégio de fazer? Não. A Bíblia diz que ele não é diferente de um escravo quando é criança. Então, aqui nós aprendemos uma lição. Podemos ver o que Paulo está argumentando. Ele está falando do povo judeu. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. A expressão menor de idade aqui é a palavra nepios. A palavra nepios no grego significa um bebê, menor de idade ou criança pequena. Ok? Bebê menor de idade ou criança pequena. Não é usada para crianças mais velhas. Bebê menor de idade ou criança pequena. Então a Bíblia diz que quando nós, o povo judeu, Paulo diz que quando éramos menor de idade, quando éramos uma criança, Deus considerava Israel, no Antigo Testamento, debaixo da lei como bebês. É por isso que essa criança está sujeita a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Então tem uma data determinada pelo pai. E os gregos observavam isso, e também os judeus. Havia uma festa especial, uma celebração especial, onde o próprio filho entrava na filiação. Diria, hoje você é meu filho. O judeu diria, hoje você é filho da lei, bar mitzvah. E eles fazem uma cerimônia. É um dia determinado. Mas enquanto o filho é menor de idade, Israel era uma criança, estava sujeito a guardiães e administradores, sujeitos à lei que os governava. Leis são dadas para crianças. É por isso que eu sempre gosto de dizer que quando a minha filha Jéssica tinha 4 ou 5 anos e seus amiguinhos vinham brincar, talvez ela tivesse 5 ou 6 anos de idade na época. Eu me lembro que as crianças corriam na casa e corriam para a cozinha. E eu dizia, ei, crianças, não brinquem na cozinha, tem facas aqui, não toquem nas facas, não toquem no fogão. Agora, por que eu falava tantos nãos para eles? Porque eles eram crianças. Amém?
Se você vier na minha casa e eu te disser, amigo, antes de continuar nossa comunhão, eu quero que você saiba que você não pode tocar no fogão, ok? E não brinque com as facas. Eu estaria te insultando, ok, amigo? Então dizer que não está sob a lei quer dizer que vamos pecar, vamos cometer adultério, vamos mentir, vamos matar, vamos adorar outros deuses. Isso com certeza seria insultar a nossa maturidade que Deus nos deu quando nos tornamos justos pela fé. Amém? Por que isso? Os que estavam sob a lei eram népios. É o argumento de Paulo. Estavam sujeitos a guardiães e administradores até o tempo determinado. Ok? Assim também nós, ele está falando nós, judeus, quando éramos menores, népios, bebês, criança pequena, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Se olhar essa expressão, princípios elementares é a palavra stoikaion. E stoikaion, se você pesquisar, quer dizer primeiros princípios. E existe outra definição, as primeiras letras do alfabeto. As letras do alfabeto A, B, C, D, E, ou em hebraico Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, sabe, são as letras do alfabeto. Os fundamentos, os 10 mandamentos são os stoikaions, são os princípios elementares. Deus sob a antiga aliança, amém? Debaixo da lei eles eram népios, crianças. Mas no momento que Jesus veio, e agora que a justiça pela fé veio, no momento que aceitam isso, essa é a cerimônia de filiação. Esse é o tempo determinado pelo Pai, a data determinada pelo Pai, e eles se tornam filhos. Infelizmente, a palavra adoção aqui nesse texto, a expressão adoção de filhos é na verdade uma palavra. É literalmente a palavra huioste. E huios é a palavra oposta de népios. Népios é um menor, huios é um homem adulto, um adulto crescido, um homem crescido, um homem maduro. Amém? Então, a Bíblia diz que Jesus veio para que recebêssemos nossa filiação, o nosso lugar como filhos. Nós pensamos em adoção como adotar alguém que não é nossa carne e sangue, mas filhos de Deus não são assim. Alguém de fora que foi trazido. De certa forma, éramos pecadores, mas nós morremos para isso. Mas nascemos de novo, então somos membros da sua carne e dos seus ossos. Aleluia, nascemos de novo. Era uma cerimônia que os gregos realizavam e também o povo judeu. Eles pegavam seu próprio filho, carne e sangue, seu próprio filho, e tinha uma cerimônia que os tornavam filhos. Você agora é um homem, um filho. Ok? Então isso é justificação pela fé. Então não podemos voltar à nossa infância. Paulo disse, quando eu era um népios, quando eu era um menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É interessante que ele falava primeiro, porque crianças falam antes de pensar. Elas falam primeiro. Então, depois vem o pensamento. Raciocinava aqui quer dizer sentir com o coração, é a palavra phronos. Amém? É ter uma opinião baseada em emoções subjetivas. Mas a palavra pensava, logizomai, a parte lógica, vem por último para a criança. Então Paulo disse, quando eu me tornei um homem e pude pensar de forma lógica, crianças não podem ver consequências do seu comportamento a longo prazo. Nós dizemos para elas, você tem que estudar por causa disso. Mas quando elas são pequenas, elas não conseguem ver as consequências dos seus comportamentos. Agora, elas só entendem gratificação imediata ou disciplina imediata. Elas entendem isso. Então, por algum tempo, nós temos que adotar algumas regras para dentro de casa quando elas são crianças. Mas aqui Paulo não está falando sobre crescimento espiritual. Está falando quando estávamos sob a lei. Éramos népios. Nós éramos bebês. Mas agora nós somos filhos. Filhos adultos e maduros. Você entende? Amém? Isso é crucial. É o que está sendo debatido ao redor do mundo. Deus está trazendo o seu povo para a filiação. Amém? O entendimento da filiação.
Porque se não tiver isso, você sempre vai agir como escravo. Ok? Olha o que ele disse aqui. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai! Abba, Pai! Abba está literalmente transliterado do aramaico e hebraico. Abba, se você for a Israel, você ouve as crianças chamando seus pais e escuta em todos os lugares, Abba, Abba, Abba. E eu tomei a decisão, quando o meu filho nasceu, porque um dia ele ia ler esse verso e teria um significado maior para ele se ele me chamasse de Abba. Então eu decidi, quando meu filho nasceu, fazê-lo me chamar de Abba. Ok? Eu tenho um vídeo aqui do meu filho me chamando de Abba. Ok, glória a Deus. Sabia que a sua primeira palavra foi Abba? Abba, Abba. É fácil, mas aqui nesse texto, Abba não é somente papai, não é somente pai. Não é só isso, é mais do que isso. Por isso que o Espírito Santo ama essa expressão, Abba, Pai. Ele não colocou somente pai, mas Abba, Pai. No sentido mais íntimo, na maneira mais familiar, na maneira mais caseira. Amém? De um espírito familiar. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. É por isso que as pessoas ficam escandalizadas quando você fala Abba. E dizem, Deus é todo-poderoso, e Ele é. E dizem, Deus é onisciente, e Ele é. Deve ser reverenciado, Ele deve. Mas, além de tudo isso, o nome que Jesus veio nos revelar é o nome Abba. Na oração sacerdotal, Ele disse, eu os fiz conhecer o teu nome, Ele disse ao Pai, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. É crucial entendermos o nome Abba, para podermos experimentar o amor de Deus, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Da mesma forma, no livro do Apocalipse, vemos os 144.000 evangelistas judeus que eram protegidos por ter o nome do Pai na testa. Pense nisso, na testa, no momento em que a marca da besta estará na testa de muita gente na terra e também nos seus braços, nós podemos ver que o que está acontecendo agora durante a pandemia vai acontecer no fim dos tempos. As pessoas estão sendo programadas para aceitarem algo na sua mão ou testa. Quando você entra num prédio, o que acontece agora? Eles medem sua temperatura em algum lugar na sua testa ou no seu braço. Essa não é a marca da besta, não se preocupe. Estou falando sobre o mundo ser programado para passar pelo fim dos tempos, mas não vamos estar aqui. Seremos arrebatados, vamos receber um novo corpo, amém? E assim estaremos com o Senhor. E pode acontecer a qualquer momento, aleluia! Obrigado, Jesus, amém. Então, vemos aqui claramente, Abba é uma proteção para nós. Se lá, no livro do Apocalipse, no futuro, quando os 144.000 evangelistas vão ter Abba em suas testas, para a proteção, a Bíblia diz isso. Assim, nós também hoje temos o nome do Pai nas nossas testas, amém? Isso quer dizer que temos a mentalidade, a consciência do Pai. Devemos ter a mentalidade do Pai. Porque, amigo, você não pode viver uma mentira e esperar que o Espírito da verdade confirme. Responda, muitas vezes nós oramos, mas temos um espírito de escravidão. Observe isso. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Você deve fazer uma oração de família. Você está tão perto de Deus, você é seu filho. Você deve orar como pai e filho. É assim que deve falar com seu pai. Não falar com um Deus longe, mas com um pai perto. Se não fizer isso, vai estar agindo como um escravo. Mas você não é mais um escravo, é um filho. E como filho você é um herdeiro. Vamos para Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer. Eu acredito que o espírito de escravidão é a mãe de todos os medos. Realmente acredito nisso. O espírito de escravidão é a mãe de todos os medos. Mas esse medo aqui se refere ao medo errado de Deus. É o contexto aqui. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Às vezes você não tem uma oração, mas você chega ao Pai,
apenas para receber um amor, um abraço paterno. Você se aproxima e diz: Pai, Pai. Com isso você pode se testar e sentir se Deus está longe ou sentir sua proximidade. Esse é o espírito de um filho. E Deus enviou esse espírito para você. Não volte para o espírito da escravidão, um espírito de servidão, ok? Glória a Deus. Vamos voltar a Gálatas 4. Agora mesmo, vamos ver algo muito interessante. Como eu disse, você não pode vir a Deus e achar que Ele está longe, e se dirigir a Ele com o que acha que é reverência, quando na verdade é um espírito de escravidão, de servidão, para temer de novo. Você tem que vir a Deus, o Espírito Santo não testemunha com isso, e é por isso que suas orações não são respondidas, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, não testemunha com a mentira. Você vem com uma mentira. Você não é mais um escravo, você é filho. Quanto mais sente que Deus escuta suas orações, Ele ama ouvir sua voz. Sim, amém, amém, amém. Jesus ama quando você senta aos seus pés. Marta estava ocupada servindo a Ele, mas o seu serviço ocupado Ele dispensa. Mas a sua companhia é o que Ele realmente quer. Ele ama ter você na frente dele. Em Cantares diz: mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz. O Senhor ama ver o seu rosto, ouvir sua voz. Quando vier até Ele, você não precisa sempre pedir alguma coisa. Deixe Ele te amar. Sinta essa proximidade, sinta esse amor do Pai por você, enchendo o seu coração. Amém? E diga: Abba, Abba, Abba. Amém? E é isso que o Espírito Santo pode testemunhar. E quando você fizer isso, vai descobrir que o espírito de filiação expulsa medos, preocupações. O seu Pai está perto. Não tem nada que se preocupar. Sabe, esse privilégio é algo que os santos do Antigo Testamento não tiveram. Eles tinham aquela reverência para com Deus e tinham que fazer vários rituais antes de se aproximarem de Deus, mas nós somos como o tabernáculo de Davi, não o de Moisés. Nós temos o véu aberto. Adoramos ante a Arca da Aliança, adoramos diretamente. Amém? Tem algo interessante também no livro de Apocalipse. Se você prestar atenção, somente os redimidos, os 24 anciãos, representando todos nós, certo? Só eles podiam se dirigir a Deus como tu. Os anjos não podem se dirigir a Deus como tu. Se dirigem a Deus na terceira pessoa, dizem: digno é o Cordeiro. Bendito seja Deus que é, que era, que há de vir. Nós também podemos nos dirigir a Deus na terceira pessoa, sem problema, mas nós temos um privilégio maior do que o dos anjos. Os anjos nunca se dirigem a Deus como tu. Até mesmo quando Miguel repreendeu o diabo sobre o corpo de Moisés, disse: o Senhor te repreenda. Mas nós somos os únicos que podem se dirigir a Deus como tu. Vamos a Apocalipse. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Esses são os 24 anciãos, não os animais viventes. Porque se ler a letra da canção, vai ver que as criaturas não podiam cantar isso. Eles cantaram assim: digno és de tomar o livro. Isso está na segunda pessoa. E de abrir os selos, porque foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Os seres viventes não podiam cantar: com teu sangue compraste. Porque os anjos nunca foram redimidos, certo? Os anjos caídos não foram redimidos. Deus redimiu somente nós. Glória a Deus. Somos os únicos que podem dizer: com teu sangue compraste homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia! Reinaremos sobre a terra. Amém? Esses não são os seres viventes e nenhum anjo ou serafim ou querubim que está declarando isso. São 24 anciãos que falam com Deus diretamente. Observe quando os anjos entraram, e eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, a dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Observe que os anciãos estavam lá, mas porque os anjos estão lá, não podiam dizer tu. Observe que eles disseram: digno é o Cordeiro que foi morto. Observe que eles estão falando na terceira pessoa. Digno ao Cordeiro. Amém? Existe uma ordem perfeita na realeza. Se você for para o Palácio de Buckingham,
Existe uma ordem para tudo. Como se aproximar da rainha. Amém? Como precisa estar sentado. Quando se assentar. Amém? Quando você precisa ser endereçado. Existe uma ordem perfeita no palácio, na realeza. Assim é na casa de Deus. Sabe quem está mais próximo de Deus? Os redimidos. Não os anjos, os redimidos. Amém? Até os anjos. Está registrado aqui, eles falam com Deus, eles louvam a Deus na terceira pessoa. Nós louvamos a Deus, amém? Na segunda pessoa, tu. Mas também podemos nos juntar a eles e louvarmos a Deus na terceira pessoa. Podemos os dois. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Antes no capítulo os animais se prostraram juntamente com os anciãos, mas foram os 24 anciãos que disseram, tu nos compraste com teu sangue. Os animais não disseram isso. Na verdade, eles são serafins do livro de Isaías, que Isaías viu. Nós somos os redimidos. Sabe, amigo, quando você passa pela vida, não basta pedir alguém para orar. Você pode pedir alguém para orar, mas Deus ouve sua oração. Você tem que ser ousado para se aproximar de Deus. Talvez esteja lidando com escravidão espiritual. Você tem o espírito da filiação, mas está entretendo escravidão espiritual e voltando a temer. Ok? Não tem problema pedir oração. Mas tenha confiança que Deus vai te ouvir no momento que diz Pai. Não pense que Deus está longe. Veja um Pai que está perto, querendo ouvir suas palavras. Como o Senhor diz no livro de Cantares, faze-me ouvir tua voz, faze-me ouvir tua voz. Ele fala dos lábios, ele elogia os lábios da noiva, as suas palavras. Mel e leite estão debaixo da tua língua. É assim que o Senhor nos vê, ele anseia pelas nossas palavras. Mais do que queremos falar com ele. Temos que ver essa realidade, amigo. Amém? No Salmo do Pastor, Salmo 23, é uma imagem de Jesus. Salmo 22 é o sofrimento de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Começa assim. E depois, no Salmo 23, é através da morte de Jesus que estamos vivendo hoje no Salmo 23. Salmo 24, levantai, ó portas eternas, que entrará o Rei da Glória. É a segunda vinda de Cristo. Estamos agora no Salmo 23. E o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Observe, enquanto nós estamos passando o que chamamos de bons tempos, dizemos, deitar-me faz em verdes pastos. O que é isso? Está na terceira pessoa. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Você consegue ver? É como se estivéssemos falando para alguém sobre o Senhor, falando na terceira pessoa. Deitar-me faz em verdes pastos. Amigo, ele me guia mansamente a águas tranquilas, águas de manuca, a Bíblia diz tranquilas, e ele me guia pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça. Essas veredas da justiça são interessantes porque quando vai a Israel, você olha para as colinas e para as montanhas, elas têm linhas ao redor delas e não estão ali de forma natural. Alguma ação geográfica ou algo assim, terremotos ou ventos, mas são feitas pelos rebanhos de ovelhas. Já estão sendo feitas por milhares de anos. As ovelhas dão a volta nas veredas da justiça. Temos uma foto aqui. Não olhe para cima onde estão as ovelhas. Você consegue ver as linhas ali? Por muitos anos, não apenas centenas de anos, mas milhares de anos. Na terra de Israel, tinha ovelhas que davam a volta ali, porque elas não podem subir direto na montanha. É muito perigoso para elas subirem direto na montanha. E elas ficam desanimadas também. Então o que o pastor faz é que ele as guia em volta, criando um círculo, como uma escada caracol. E a palavra que é usada ali, magal, no hebraico, é literalmente um círculo. Ok? Um círculo de justiça. Então ele guia elas em um caminho circular, certo? Numa rota circular, até o topo. E a ovelha nem percebe que está progredindo, enquanto elas sobem pelas veredas da justiça. Por isso eu falo sobre a justiça. Nos meus ensinamentos e nas minhas séries, eu estou guiando vocês pelas veredas da justiça. Justiça não é
um verbo. Justiça é um substantivo. Justiça não é algo que você faz, mas é algo que você é. Deus te tornou assim. Amém? Quando Jesus veio, glória a Deus. É isso que devemos ensinar para os nossos filhos. Nós falamos para eles fazerem algo e falamos, é isso que você tem que fazer, e eles olham e veem uma montanha. Do ponto que estão é como se fosse um vale íngreme. Mas o pai e a mãe sábios, cheios do Espírito, vão saber guiar a criança em um caminho circular, lentamente conduzindo-os. Amém? Guiá-los não quer dizer que você não vai discipliná-los. Amém? Você disciplina. Você os mantém nas veredas da justiça. É assim que eles progridem. Às vezes eles passam pelo mesmo lugar e dão voltas e voltas, mas na verdade eles estão progredindo para cima. E eventualmente vão alcançar as pastagens verdes no topo. Muitas montanhas, as pastagens estão no topo. Está mais perto dos ventos e da chuva e do orvalho. Então, amigo, glória a Deus. Voltando para a mensagem, observe que quando passamos por bons momentos, podemos dizer ele na terceira pessoa, mas o próximo verso diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Agora olha isso, ainda que eu andasse, não quer dizer que vai andar de propósito, mas se acontecer, ainda que eu andasse pelo, graças a Deus que é pelo, não vamos ficar no vale da sombra da morte. Para o pastor israelense e seu rebanho, eles passam por vales que estão escuros, podem ter buracos, especialmente à noite, se ainda não chegaram em casa, é perigoso, por isso que é chamado da sombra da morte. Eu estava falando para o meu filho que a sombra de um cachorro nunca mordeu ninguém. A sombra de qualquer coisa ruim não pode te ferir, amém? É chamada sombra da morte, porque Jesus conquistou a morte. Então, para o rebanho, é apenas a sombra da morte, a aparência. Estamos passando. E é um tempo sombrio, não é um bom tempo. É um vale que fala de provações. Talvez você esteja passando por um vale agora. Mas observe o que o pastor faz, ele guia. E tem algo sobre os pastores em Israel. Quando chega a noite, eu aprendi isso de um pastor em Israel. O que acontece é que quando eles guiam da frente, não é de trás. Eles vão na frente e as ovelhas o seguem e conhecem a sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Ele lidera e as ovelhas o seguem e encontram segurança olhando para ele. Você vai aplicar esses princípios para a paternidade. Defina o caminho, dê o exemplo, não diga algo e espere que seus filhos façam outra coisa. Não fale palavrões e espere que seu filho fale bem. Amém? Lideramos na frente e eles nos seguem. Amém? E quando chega a noite, é isso que acontece. Dizem que quando chega a noite, eles não guiam pela frente, nem vão para trás. Eles vão no meio. As ovelhas estão ao redor e ficam muito unidas, juntas, quando chega a noite e elas ainda não chegaram em casa. O pastor fica no centro e é por isso que aqui o salmista diz, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele chega perto delas, tu estás comigo. Sabe onde o Senhor está? Especialmente no meio da provação, mais perto de você do que pensa. Amém? E Ele está ali para carregar você, para prover para você, está ali para suprir suas necessidades. Amém? Mas está ali para te amar. É isso que o pastor faz, se certifica que as ovelhas estão tranquilas. O pastor fica no centro durante a noite, ele não vai para frente, porque as mais fracas podem ficar para trás e está escuro, ele não pode ver. Então ele vai para o meio. Então quando eu ando pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Durante o tempo escuro, tu estás comigo. Não é mais ele. Amigo, quando passa por uma estação escura, saiba que ele está mais perto do que você imagina. Amém? Não corra para alguém para pedir oração. Às vezes não tem problema você fazer isso. Agora temos os chats ao vivo o tempo todo, pessoas pedindo oração, encorajamos isso. Aproveite a unção especialmente sobre os nossos pastores, não tem problema. Mas primeiramente ore, amém? E tenha uma interação
direta com Deus, uma comunhão direta com o Senhor. Ele ama ouvir sua voz. Depois pode pedir oração também. Amém? Fale com o Senhor. Observe que o salmista, quando ele está passando por um bom momento, ele diz: me faz deitar. Ele me guia. Ele refrigera. Mas em uma estação escura, amém? Passando por provação, pode ser uma doença nesse momento da sua vida, talvez seja uma temporada de muita escassez, mas seja o que for, amigo, ele vai estar mais perto do que sua respiração. Ele está esperando que você fale com ele nesse momento. A sua oração não precisa ser perfeita, apenas fale com ele. Diga para ele: tu estás comigo. Tu estás comigo, Pai. Amém? Tu estás comigo, tu és o meu pastor. Amém? Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No futuro, nada vai faltar, porque tu és meu pastor, nada me faltará. Amém? Então, agora você está falando diretamente com ele. Não está falando mais na terceira pessoa. Ele, mas na segunda pessoa. Tu. Amém? Tu estás comigo. E aqui diz: a tua vara, de novo na segunda pessoa, e o teu cajado me consolam. Veja, se você for estudar sobre os pastores, estude os pastores judeus e como eles faziam na época de Jesus. Hoje em dia tem vários estilos, ok? No tempo de Jesus eles não usavam cães. Existem vários estilos. Um certo pastor em Israel me disse que a maneira que ele lida com uma ovelha que está sempre